Estamos falando nesse dia, desde domingo passado. Estamos falando sobre bênçãos e maldições. Deus disse que nós temos que orar mais. Olha para quem está do teu lado e fala, ore mais. Deus tem dito que temos que jejuar mais. Olha para quem está do teu lado e fala, jejua mais, irmão. Deus tem nos dito que temos que meditar mais na palavra do Senhor. Fala para quem está do teu lado, leia mais a Bíblia. Amém ou não? Quanto mais orar, quanto mais jejuar, quanto mais ler a Bíblia, mais presença de Deus. Quanto mais orar, quanto mais jejuar, quanto mais ler a Bíblia, mais manifestação de poder e milagres. Não queira só receber a bênção, queira ser parte da bênção. E falando sobre isso, diz comigo assim, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Diz mais uma vez. Eu quero te convidar a ler Gênesis 35, versículo 9. Gênesis 35, 9. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã Arã, e o abençoou. Quantos gostariam que nessa noite, quando você estivesse voltando da igreja, Deus aparecesse na tua frente? Ele é real, meu irmão. Jacó estava voltando de um lugar e apareceu Deus. Um encontro sobrenatural com a sua presença. E a Bíblia diz que Deus, quando encontrou com Jacó, fez algo. O que Deus fez? De novo, o que Deus fez? O que Deus fez? A bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. A bênção de Deus te leva para um nível maior de vida, melhor de vida. A intenção de Deus é que teu casamento seja bom. A intenção de Deus é que a tua vida financeira seja boa. A intenção de Deus é que a tua saúde seja boa. A intenção de Deus é que você seja uma pessoa de relacionamento com Ele, teu ministério seja bom. Irmãos, se alguém diz para você que Deus está no trono, cuspindo fogo, bravo, querendo condenar você por ser pecador, desculpa, esse retrato é do diabo e não de Deus. O diabo está no trono dele, querendo te detonar. E o diabo que gospe fogo, meu irmão. Você está aí? Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Deus tem planos extraordinários para a tua vida. Ele pegou um homem chamado Jacó. Fala para quem está do teu lado. Jacó significa enganador. Ele pegou um enganador e fez dele alguém poderoso. Quanto mais você que é gente boa. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado. Ela nunca pecou, dá uma olhada, irmão. Olha como ela é gente boa, dá uma olhada. Você vai perceber como ela é gente boa. Não tem ninguém mais justo na terra do que essa pessoa do teu lado, irmão. Ai, mas tem duas, então elas estão empatadas. Se ele pegou um enganador e fez o cara ficar bom, imagina você, meu irmão. Olha que gente bonita que está do teu lado. Dá uma olhada, aproveita, o pastor está autorizando. Eu tenho dito que o pescoço vai ser livre. Tem gente que você fala, olha para o lado, ele trava. Eu quero te levar a um entendimento. Nós estamos falando de bênção e maldição. Quando você tem um encontro sobrenatural com a presença de Deus, esse encontro não é para te quebrar no meio. Esse encontro não é para expor o teu pecado. Esse encontro não é para falar que você é pequenininho, frágil, fraco, coitadinho. Esse encontro é para trazer bênção sobre a tua vida. Diz comigo, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores.
Quantos levantam a mão e dizem: eu quero me encontrar contigo, Senhor? Já te encontrei nesse lugar. Eu sei que a tua presença está aqui, mas eu quero ter encontros maiores, mais profundos. Abre meus olhos que eu quero ver. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Quantos dizem amém? O que eu estou dizendo? Deus, Ele planejou você para dar certo. O diabo entrou na tua vida e na minha para que a gente dê errado. E o diabo, ele quer que eu e você andemos em pecado. O que é pecado? É andar fora do alvo, é andar fora da vontade de Deus. Veja, o comum aqui seriam todos vocês ter vida de oração, vida de jejum e vida de palavra. O natural, o normal, seria todos vocês amarem a Bíblia. O normal seriam todos vocês serem cheios do fogo do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? O mundo jaz no maligno. Diz comigo, o mundo jaz no maligno. E ao invés do normal, todo mundo está em Deus, todo mundo conhecer Deus, todo mundo ter o sobrenatural, nós viramos pecadores, irmão. O pecado não é natural. O pecado não é natural. Natural é a presença de Deus. E hoje, a pessoa tem mais prazer no sexo ilícito do que no culto. A pessoa tem mais prazer na droga do que no culto. Desculpa, meu irmão, os valores estão invertidos. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos dias, as pessoas chamariam precioso de vil e o vil de precioso. Orar é maravilhoso. Jejuar é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem gente que fala, que isso, virar crente, ei, radical, eu não vou poder um monte de coisa. Quem disse isso para você é o diabo, meu irmão. Quem está em Deus pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ai, mas eu posso dar um tapa na maconha? Pode. Eu posso encher a cara de crack? Pode. Eu posso me prostituir? Pode. Mas você não quer. Quem vai me proibir de sair lá e comprar cocaína e voltar a cheirar? Cheirei muito cocaína, meu irmão. E era crente. Como crente, cheirei cocaína. Ninguém me proibiu. Sou livre. Mas aí eu conheci a verdade. E sabe o que a verdade fez? Não é que eu tenho medo dela. Não, eu não quero. Eu conheci algo melhor que a cocaína. Por que você está dizendo assim? Porque o diabo pintou um cenário para você, que os crentes que estão aqui são tudo louco. Louco, meu irmão. Eu tenho uma vida próspera, tenho um casamento maravilhoso, eu sou livre, eu viajo pelo mundo, eu tenho visto milagres. Eu que sou louco? Louco é o cara que para ficar feliz precisa de cocaína. Eu já sou feliz o tempo todo sem. Louco é o cara que para ter uma vida top precisa ficar com 10 mulheres. Eu tenho uma única, já faz tempo, viu, meu irmão? E a vida é top. Eu podia ter um monte. Cara, Deus me deu a melhor. Melhor para mim. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que a tua, se você é casado, já está do teu lado. Mas o que tem acontecido? Nós temos vivido enganados, como Jacó. Ao invés de ser enganadores, somos enganados, vivemos andando para lá e para cá enganados. Ai, o bom é ter o carro mais top do mundo. O bom é levar vantagem sobre todo mundo. O bom é isso, meu. O bom é Deus. Nós andamos para lá e para cá batendo a cabeça, meu irmão. Deus quer te dar uma saúde tremenda, Deus quer te dar uma família tremenda. Deus quer que você tenha experiências malucas para a cabeça do homem.
Irmão, quem aqui já teve uma experiência sobrenatural? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um culto que teve aqui outro dia, e o pastor Carlos Valenzuela pôs a mulher sentada na cadeira, e os irmãos aqui estão filmando. Aí ele falou, e a perna dela vai crescer agora. Cara, foi muito louco. Eu vi, o vídeo está na internet, você pode entrar no YouTube da Novidade de Vida, você vai ver. A perna da mulher estava aqui, uma aqui, outra. A perna dela fez assim, ó. E parou igual. Isso é louco, cara. Já pensou se a tua orelha cresce? Tem coisa mais louca que essa? Cara, um monte de gente veio aqui chorando. Tem mais louco que isso? As pessoas não entendem, mas essas pessoas que vieram aqui à frente receberam um novo nome, o pecado foi perdoado, elas foram restauradas, coisas que elas nem imaginam, elas nem sentiram, nem pensaram, mas Deus já está fazendo. Sabe o que está escrito? Que Deus pegou uma pedrinha branca, você que veio aqui na frente, Ele pegou uma pedrinha branca e escreveu um novo nome para você lá. Eu não tenho a menor ideia qual é o meu novo nome, mas eu sei que tem uma pedrinha branca com o meu nome, eu vou descobrir. Fala para quem está do teu lado, ser cristão é fantástico. Ser cristão é extraordinário. Ser filho de Deus é algo tremendo. Viver com Deus é algo maravilhoso. Alguém dá um glória a Deus por isso. Mas infelizmente, o diabo, sabedor disso, ele quer nos afastar desse caminho. O diabo, sabedor disso, ele quer nos separar de Deus. E como ele faz? Primeiro ele contamina você. A maior intenção do diabo é encher a tua cabeça de engano. Mas quando você encontra Deus, ele tira o engano de você e te leva à verdade. Amém? A segunda maneira que o diabo trabalha, ele quer contaminar os ambientes que você vive. Quem aqui já experimentou alguma vez assim? Cara, você estava super feliz. Aí você entrou num lugar e sentiu tristeza. Alguém já passou? Quem aqui estava pensando, cara, vou fazer uma viagem, vou fazer um negócio maravilhoso. Você estava cheio de planos, e aí você entrou num lugar e ficou com medo. Ai, acho que eu vou morrer. Quantos já sentiram algo assim? A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, Ele deu para você. Abre a tua mão direita. Fala assim, Deus deu a terra para mim, e segura. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o diabo sabe que é extraordinário ser filho de Deus. O diabo sabe que é extraordinário a minha posição e a tua posição. Então o que ele quer fazer é separar, tirar a gente dessa posição. E como ele faz? Primeiro, ele contamina aqui e aqui, mente e coração. Segundo, ele tenta contaminar o que é nosso, os ambientes que estamos. E como ele faz isso, eu ensinei hoje pela manhã. Quando você toma algum objeto que alguém amaldiçoou, que tem algum tipo de história maldita, e você põe sobre a tua casa, e aqui vou dar um exemplo, uma revista pornográfica, você atrai, através dessa revista pornográfica, demônios de prostituição. Quando você liga a televisão para assistir novelas que promovem o homossexualismo, que promovem a desgraça da família, e entra aquela imagem na tua casa, ouça, você está amaldiçoando o ambiente. Por isso que na tua casa, meu irmão, não tem boas conversas, não tem bons relacionamentos, porque você abriu a cachoeira do inferno para gerar imundícia. Exemplo é esse BBB aí. Crente que vê BBB está deixando o diabo dançar na sala da tua casa. Como que você vai orar no quarto com o diabo dançando na sala? Quando você, como cristão, conhece o ladrão do bairro, e você compra o celular do ladrão, porque ele roubou e você compra dele. Você compra o computador que o ladrão roubou. Você põe dentro da tua casa o fruto de roubo. Você está abrindo portas para o ambiente que você vive ser contaminado. Por isso o cristão, o caminho do cristão é estreito. Porque enquanto alguns pagam R$300 num celular, você tem que pagar 1.000. Porque eles compram sem nota do cara que... Como que é o cara que...
o contrabandista. Aí o crente sai. Levei maior vantagem, rapaz. Comprei um iPhone 5S por R$ 200. Aí ele chega no culto. Fala, irmão, que eu comprei. O irmão fala, cara, acho que era meu, fui roubado. Aí não é não, aí clica lá, tem a foto da mulher do cara. Oh, você esqueceu de deletar, cara. Irmãos, o diabo criou uma cultura de você levar vantagem. O diabo criou uma cultura para dizer que não existem mais coisas consagradas, malditas e malignas. Ouça, eu quero te trazer para uma verdade bíblica. Ouça, eu quero despertar você, querido. Não há neutralidade espiritual. Se você quer ter uma vida com Deus, e ter vida com Deus é extraordinária, chegou a hora de você limpar teu coração, a tua mente e a tua casa. Chegou a hora de você arrancar os lixos do diabo que estão lá na sua casa. E eu ensinei isso hoje de manhã, depois se você puder, veja aí nos vídeos, e você vai entender um pouco mais. Mas deixa eu te mostrar algo, olha que interessante, abre a tua Bíblia em Atos 19:11, abre a tua Bíblia lá. Olha que extraordinário. Está escrito assim. Não, esquece. Daqui a pouco eu vou lá. Não vamos nesse daí não. Abre a tua Bíblia em Josué capítulo 6, 26. Eu creio que algumas pessoas que estão aqui, a palavra vai ser um pouco pesada para você e forte. Mas você está justamente aqui, porque Deus não quer mais que você sofra o que você tem sofrido. Josué, capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. Você pode ler comigo? Para guardar na tua cabeça, deixa eu ler de novo. Também nesse tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocarás as portas. Quando Josué trouxe essa palavra, foi quando Israel conquistou Jericó. Quando as muralhas de Jericó caíram, e Deus disse para Josué: nada que tem lá dentro vocês tomam, porque tudo que está lá é maldito. Então Josué disse: moçada, essa cidade é maldita, essa cidade se levantou contra Deus, essa cidade se levantou contra as verdades do reino. Qualquer um que tentar levantar essa cidade, o seu primogênito vai morrer. E aqueles que forem estabelecer as portas dessa cidade, o seu filho vai morrer. Isso aconteceu no ano 1551 a.C., quando Josué soltou essa palavra. Eu disse errado, 1451 a.C. 500 anos depois. Irmão, você acha que 500 anos depois alguém lembrava do que ele disse? Pergunta para quem está do teu lado, você lembra a última palavra que o teu chefe disse sexta-feira? Acho que ele disse, bom fim de semana. 500 anos depois, você acha que alguém lembrava o que Josué falou? Você acha que as pessoas que estavam com Josué estavam vivas? Já tinha tudo morrido. Abre a tua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 16. Versículo 34. Quero que você leia o que está no telão.
Ué, acho que esse texto aí está ruim. Vou ler aqui. E em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão. Não é o que está escrito aí. Morreu Abirão, seu primogênito. E quando colocou as portas, morreu Segube, seu filho mais moço. Conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Olha para mim. Uma maldição foi lançada em uma cidade. Aquele que tentar edificar esse lugar, o primogênito vai morrer. E quem tentar colocar as portas, seu filho mais novo vai morrer. 500 anos se passaram, ninguém lembrava mais da palavra, e eles foram edificar. Morre o primogênito. Morre o filho mais moço. Olha para mim, irmão. A Bíblia diz que colocar coisa amaldiçoada em casa te traz maldição. É a mesma Bíblia que diz que foi dita uma palavra e a palavra se cumpriu. A Bíblia Sagrada diz que colocar coisas de prostituição dentro de casa trarão morte. Colocar coisas de roubo em casa trarão mortes. Colocar objetos de idolatria dentro de casa trarão mortes. Colocar objeto de feitiçaria dentro de casa trará morte. Talvez você seja crente a vida inteira. Talvez você seja crente a vida inteira. E você não sabe que o lugar que você vive hoje recebeu alguma maldição. Talvez você não percebe, mas você sai dos cultos de domingo cheio de fogo. Mas quando você senta na tua casa para comer uma pizza ou jantar depois do culto, você já está na guerra do inferno. Você sai do culto dizendo aleluia, glória a Deus e sapateando. Mas quando você chega em casa, você entra em depressão, angústia. Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, meu irmão, que por mais inteligente que você seja, talvez você tenha grandes graduações, sei lá. Talvez você fale muitos idiomas, sei lá. Por mais inteligente que você seja, se você é alguém que tem temor de Deus, você sabe que por mais que você tenha aprendido em faculdade, em pós-graduação, onde quer que seja, a verdade é a palavra de Deus e não o que te ensinaram. Vai passar céu e terra, mas essa palavra vai permanecer. E essa palavra diz que quando você põe alguma coisa maldita na tua casa, você vai ser amaldiçoado junto com ela. Ouça, meu irmão. Eu não quero vir aqui para mandar na tua vida. Mas como pai da casa eu tenho que ensinar você. Tem gente que recebe. E quando chega em casa perde. Por quê? Porque talvez, meu irmão, como eu contei a história desse prédio, eu vou contar de novo. Quando nós alugamos esse ministério, esse prédio para trazer a nossa igreja para cá, a arrecadação da igreja era 6 vezes maior do que o aluguel. De novo, quando nós alugamos esse prédio, a arrecadação da igreja era 6 vezes maior que o aluguel. Só para você ter uma ideia, hoje é 2 vezes só maior. Quando nós alugamos, era 6 vezes mais. O dia que eu peguei a chave desse prédio, meu irmão, acabou o dinheiro da igreja. Nós quase falimos. Nós chegamos a dever 500 mil reais. Não tinha como pagar. Tinha dia que ia vencer a 3ª conta de luz, ia ter culto no domingo, eu ficava orando para não vir cortar a luz. Dizendo, Deus tem dó de mim. Não era nem misericórdia, é dó mesmo. Minha casa foi assaltada 3 vezes. Eu fui assaltado seguido 7 vezes. Saíram por aí dizendo que eu estava em adultério. Pastores que eram meus filhos amados foram dando tchau, tenho que ir, acabou meu tempo, tem que ir. Foram embora e levaram pessoas com eles. A igreja foi entrando em decadência. Foi pegar a chave, meu irmão. Eu dizia, misericórdia, o que está rolando?
Nós começamos a reformar esse prédio, 10 anos fechado. Nós começamos a reformar esse prédio. E alguém disse para mim, eu não sei o que está acontecendo. Nós pintamos essa parede toda, mas a parede lá do fundo, essa parede que tem gente ali encostada, a tinta cai, ali de baixo, ali aquela parede. Passa a tinta solta. Já quebramos, já raspamos, a tinta não vai, a massa cai. Eu falei, sei lá, né? Eu não manjo nada disso, pensei, deve ser umidade. Vamos quebrar e ver se não tem algum cano lá dentro da parede. Começaram a quebrar, meu irmão. E sabe o que eles acharam na parede? Um símbolo satanista amaldiçoando o lugar. No lugar que não pegava tinta. Quem não deixou pegar tinta foi Deus, irmão, não foi o diabo. Ele chamou a nossa atenção. Ungimos, jogamos vinho, determinamos, profetizamos, dizemos, diabo, você vai sair desse prédio. Você está aí? Presta atenção. A vitória não veio no primeiro ano, não veio no segundo ano. Eu vinha para esse lugar e eu andava, falava, Espírito, o que está acontecendo? Que guerra é essa? O Senhor me levou lá no segundo andar. Eu estou andando no segundo andar e nós não tínhamos dinheiro. O segundo andar não, hoje ainda não é do jeito que a gente quer. Em nome de Jesus, a hora que acabar o ministério, nós vamos reformar o segundo andar inteiro, da glória a Deus. Quando eu cheguei no segundo andar, eu entrei numa sala pequena. Eu vi literalmente um corpo no chão. Um corpo. E eu falei, Senhor, o que é esse corpo? Ele disse, esse homem foi assassinado aqui. Assassinado? É. E o Senhor colocou no meu coração, se arrepende do pecado de homicídio que eu vi nesse prédio. Unge, determina. Eu fiz isso, eu fui pesquisar. Encontrei um morador de rua, começou a viver aqui. Eles tiravam o morador de rua, ele voltava. Eles tiravam o morador de rua, ele voltava. Mataram ele aqui dentro. Você está aí? E falei, agora vai. Ungimos, agora o prédio vai. Nada. Guerra, guerra. Aí eu estou orando aqui, aparece um irmão. Esse irmão me procura, cheio de mapa da Zona Sul, recorte de jornal, e falou, eu quero te mostrar algo. Aí ele me mostrou o primeiro assassinato da cidade de São Paulo. Foi aqui na Zona Sul. Eu falei, poxa, mas não acho que é comigo. Daí ele falou, mas deixa eu te mostrar algo. Aqui onde você está, era um campinho de futebol. Ali um pouquinho mais para lá, tinha uma casa, morava uma família com 2 filhas. Num dia, depois de um jogo de futebol, pegaram uma das filhas, eu não lembro se era de 15, 16, 17 anos, pegaram uma das filhas nessa casa e estruparam ela aqui no campinho, perto do córrego, e mataram ela aqui. Não, nada rolava. Trouxe essa revelação. Eu ungi esse prédio inteiro, as equipes ungiram, determinando. Sabe o que aconteceu? Pá, quebrou a maldição. Se você... Por que a maldição? Fala para quem está do teu lado. Porque o diabo sabe que se ele não conseguir contaminar a tua mente, se ele não conseguir contaminar o teu coração, ele vai tentar contaminar os ambientes que você vive. De novo, quem aqui alguma vez na vida estava super feliz e entrou num lugar e ficou triste? Espíritos de tristezas que estão por causa de alguma maldição nesse lugar. Quantos daqui, irmão, eu sei que essa pergunta é difícil. Talvez o pai esteja do lado, o marido, a esposa. Mas quantos aqui, alguma vez na vida, irmão, você tem uma vida santa, procura agradar a Deus, entrar em lugar e começaram a ter desejos sexuais errados? Levanta a mão. Diminuiu, mas eu vou levantar, vai. Maldições implantadas. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que tem a ver? Fala para quem está do teu lado. Abrindo a mão direita, fala assim, abre a mão direita aí. O Senhor te deu autoridade sobre a terra. O Senhor te deu autoridade sobre a terra. Mas o mundo jaz no maligno. E o diabo quer tomar o que é teu. Mas a boa notícia é que hoje, se você quiser, Deus, pela vitória de Jesus, vai te encher do Espírito Santo. E você vai quebrar as maldições que possam estar na tua casa. Se você quer, dar um glória a Deus. Vou te contar uma coisa que talvez te ajude. Quem aqui já ouviu falar de um pastor maravilhoso chamado David Yang Shu? O nome dele era Paul Yang Shu, agora é David. Levanta a mão alta.
Ele é até hoje o pastor da maior igreja em um lugar físico do mundo. Mais de 1 milhão de membros. Dá glória a Deus, irmão. Ele recebeu um comando de Deus. Ele é da Coreia do Sul. Ele disse, Deus disse para ele, você precisa evangelizar o Japão. Você está aí? O homem pegou os melhores pastores dele, 6, os casais, mandou para o Japão. 1 ano trabalhando no Japão, 6 vidas, 7 vidas. E ele começou a ficar bravo. Irmãos, esses caras oram tanto que eles têm uma montanha de oração. Eles compraram a montanha e eles vão lá e ficam orando. Eu fui lá na Coreia, eu orei nessa montanha. Eles entram numas casinhas, tipo 1 por 1, e se tranca lá dentro, fica orando dias. E tem placas dizendo, não pode jejuar mais que 40 dias. Proibido jejuar mais que 40 dias. E eles foram para o Japão e não ganhava ninguém. Não ganhava ninguém. Ele começou a orar, o Espírito Santo disse para ele, ambiente espiritual. Ambiente espiritual. Ele começou a orar, o Espírito Santo começou a falar para ele, vocês não têm autoridade naquela terra, vocês não são japoneses, vocês são coreanos. Vocês precisam tirar o japonês do Japão, porque o japonês fora do Japão, ele vai ter revelação. Sabe o que o David Yang-Shu fez? Alugou 3 aviões e pagou turismo na Coreia para qualquer japonês que quisesse fazer turismo na Coreia. No último dia, ele tinha que ir para a montanha de oração. 3 meses, 75 mil pessoas. Hoje a igrejinha dele do Japão tem mais de 500 mil pessoas. Quando nós entramos na Zona Sul, disseram que aqui era cemitério de pastores. Quando nós entramos na Zona Sul, disseram que não ia ter igreja grande na Zona Sul. Ouça, meu irmão, foi guerra, mas os céus se abriram, e vão se abrir muito mais. Mas você vai continuar com o céu fechado na tua casa? Olha o que acontece, você senta no sofá para ler a Bíblia, é maldição, meu irmão. Ler a Bíblia é maravilhoso. Tem gente aqui que o peso espiritual é tão grande que ele já tentou orar ajoelhado, não deu, sentado, não deu, está dormindo de pé orando. Começa lá. O diabo quer te separar de Deus. Se ele não está conseguindo mudar a tua mente, se ele não está conseguindo mudar teu coração, ele quer contaminar o teu lugar. E infelizmente, meu irmão, quem passou pelo lugar que você mora antes? O que aconteceu ali? A casa que eu moro hoje. A casa que eu moro hoje, morreu uma pessoa lá dentro. O meu vizinho da frente direita se suicidou. Será que o diabo não está tentando repetir pragas? Veja, tinha uma maldição. 500 anos depois, ela aconteceu. Muitas vezes, meu irmão, o diabo planejou a gente para a gente ser socialmente correto, não espiritualiza tudo, pastor. Toma cuidado, vem aí, a gente tem que ser pessoas inteligentes. Ouça, meu irmão, inteligente, mais uma vez eu te digo, é acreditar na verdade. Vai passar tudo, mas a verdade continua. Eu lembrei aqui, eu olhei e lembrei. Adriana e o marido, vocês estavam vivendo uma crise conjugal terrível. Fiquem de pé, por favor. Aí eu esqueço o nome. Acertei, Adriana mesmo? Adriana e o Ricardo. Vocês estavam vivendo uma crise louca. Vocês estavam se separando. E de repente, o que vocês acharam? Corre alguém com o microfone lá. O que vocês acharam lá no guarda-roupa ou no lugar da casa de vocês? O que tinha lá? Deixa eu chegar o microfone e vocês contam. O que tinha lá dentro? Vocês estavam pensando em se separar, é isso? Isso mesmo. Na verdade, eu estava com minhas coisas prontas para ir embora de casa, né? E em cima do armário eu tenho uma moto, tirei o bagageiro de em cima e fui pegar esse bagageiro, né? E acabei achando uma bonequinha vermelhinha, né? Uma imagem? Uma imagem, uma baianinha com uma sainha rodadinha, né? Aí mostrei para a Adriana, ela falou, eu não sei o que é. Mesmo assim, eu estava indo embora, né? E Deus falou assim, volta e procura mais. E eu não entendi, falei, não, vou embora. Eu falei, volta e procura mais. E quando eu voltei, eu comecei a arrancar tudo do armário. A Adriana também não entendia nada, eu arrancando.
achei mais uma pequenininha dentro do armário, né, uma bonequinha. E aí, ao final de procurar, bem no fundo do armário tinha era um Maria Padilha, né? Era um santo. Tinha imagem de cigana. Na verdade, era como se fosse duas pombagiras. Imagem de pombagira, tinha uma desse. E vocês que puseram isso dentro de casa? Não, não fomos a gente. E apareceu lá? Apareceu. E de repente vocês não queriam mais estar casados? Não, a gente estava... passou a acontecer muita coisa na nossa vida, né? E depois que quebrou isso? Aí, nossa vida, glória a Deus, ela estabilizou e até hoje... Alguém vai dar glória a Deus aqui? Obrigado, queridos. Dá glória a Deus, igreja. O que eu estou tentando ensinar aqui, o diabo te odeia e ele vai fazer de tudo para atrapalhar o teu ambiente espiritual. E Deus hoje, Ele vai inspirar você. Eu profetizo, como Paulo profetizou em Efésios. Eu declaro e eu oro para que o Espírito de Deus ilumine os olhos do teu entendimento. Que você tenha sabedoria e revelação. E você tire o diabo da tua casa. Ai, mas isso é muito espiritual. Ai, isso é muito espiritual. Você não passa debaixo da escada, você tem medo do gato preto. Isso é muito espiritual. Fala para quem está do teu lado. Existem maldições. E você precisa quebrar da tua casa para que você tenha um ambiente novo, melhor. Agora vai comigo no texto de Atos. Isso é fortíssimo. Atos 19, 11. Porque alguns falam, mas você está lendo o Antigo Testamento. Atos 19, 11. Vocês podem ler comigo? Não, volta. Vamos ler mais uma vez esse... Não, o outro. Vamos ler? O pessoal estava reunido no culto e o apóstolo tinha lenços. As pessoas tomavam um lenço e quando elas punham sobre um endemoniado, o demônio saía. As pessoas pegavam os lenços, elas punham sobre alguém enfermo e as pessoas eram curadas. Diz comigo, o mundo espiritual se movimenta por objetos. Fala para quem está do teu lado, se o objeto é bendito, ele leva a bênção. Se o objeto é maldito, ele leva a maldição. Quantas vezes eu estou aqui no culto e tem um jovem aqui com a caveira? Irmão, você quer usar caveira? Ninguém aqui vai te proibir. Quantas vezes eu estou no culto e está lá o jovem com a capa de um DVD, um CD de música do mundo, todo cheio de Satanás, de demônios. Faz se quiser, meu irmão. Você é livre. Eu vou te proibir? Eu estou te ensinando. Essa camiseta, ela foi feita com a finalidade de levar maldição. Tem lenço para levar a bênção. Casos aqui dentro da igreja, que o Espírito Santo me fala, a criança que não dorme, leva esse pano, põe aí sobre ela. E aí vem a mãe e conta, foi curado. Nós ouvimos uma vez uma pregação sobre isso, objetos amaldiçoados dentro de casa. E quando nós fomos fuçar na nossa casa, irmão, eu fui sempre crente. Tudo bem que fui mundano, mas fui sempre crente.
Nunca entrei em seita, nunca entrei nesses outros aspectos, nunca me envolvi com satanismo e essas coisas. Nós tiramos 6 sacos de lixo de um apartamento pequenininho, 6 sacos de lixo de objetos satânicos. Meu irmão, eu nunca fui da nova era. Nós tínhamos uma apostila de iniciação na nova era na minha casa. Quem pôs? Sei lá, foi o diabo. Por que eu estou te dizendo isso, meu? Porque aqui, o ambiente nós conquistamos. Tem guerra? Tem. Mas hoje nós temos autoridade. Deus tem feito coisas. Mas muitos de vocês têm perdido na sua casa. E como estamos ensinando sobre oração, você precisa purificar a tua casa para o teu nível de oração crescer. Irmão, vocês estão me ouvindo? Esse texto disse que eles levavam um lenço e a bênção. Por favor, liga aí. Próximo. Pula, vai pulando aí, eu te falo onde parar. Pode passar. Aí. Vamos ler? Próximo. Os apóstolos começaram a movimentar objetos de bênçãos. Os apóstolos começaram a fazer milagres e coisas extraordinárias. Os apóstolos começaram a ser usados por Deus poderosamente. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a voltar para casa e falar: isso aqui não presta, vamos queimar. Olha, isso daqui não presta, vamos queimar. Olha, isso daqui não presta, vamos queimar. Todas as vezes que começa a ter milagres, todas as vezes que começa a ter avivamento, as pessoas voltam para casa e voltam para a igreja para queimar o podre da sua casa, porque elas querem mais de Deus na sua casa. Você está aí? Existe um evangelho que tem crescido muito no Brasil e no mundo. Você vai para a igreja, recebe teu milagre, a tua bênção e volta para tua casa e fica como está. Existe um movimento que Deus os abençoe, mas eu faço parte de um outro movimento. O meu movimento não é só abençoar a tua vida. O meu movimento não é só mostrar para você que eu tenho unção e vida de Deus. O meu movimento é fazer de você uma bênção. Existem pessoas que foram chamadas para liderar milhares de pessoas, e elas têm uma vida abençoada, uma casa abençoada, elas têm unção e autoridade, mas quem anda com ela só recebe bênção através da mão dela. E tá aqui no Brasil, as maiores igrejas são assim. Mas eu faço parte de um movimento apostólico. E nesse movimento apostólico, eu não quero só eu ser o bênção nesse lugar. Eu quero fazer de você uma bênção. E para você ser uma bênção, a tua casa tem que ser limpa. A tua casa tem que ser limpa. A tua casa tem que ser limpa. A minha maior autoridade para ministrar aqui é o que eu vivo lá em casa. O que eu estou aqui de terno, passando um calor, não é fachada. Meu casamento é bom. Meu relacionamento conjugal é bom. Meu relacionamento com meus filhos é bom. Nós temos autoridade. Nós passamos guerra, irmão. Já fizeram um despacho gigante na porta da minha casa. Gigante na porta da minha casa. E o Espírito Santo me disse: vai lá e quebra. E eu saí de casa, e a hora que eu quebrei, ele falou: não, enfia a mão aí dentro dessa farofa. Eu falei: para quê, Senhor? Enfia a mão. Eu enfiei a mão. E quando eu tirei um papel, estava meu nome, meu CPF, meu RG, dizendo que eu ia casar com uma mulher. Eu tenho guerra. Mas eu não ignoro o mundo espiritual. Eu não ignoro o mundo espiritual. Eu sei quem eu sou, meu irmão, eu não sou nada. Sem Deus, eu gostava de cocaína e eu me entregava a ela. Sem Deus, eu gostava de violência e mentira e me entregava a isso. Mas Deus mostrou que existe algo melhor para a minha história.
E aí ele limpou minha mente, ele limpou o meu coração, mas começou a limpar a nossa casa. Esses meninos muitas vezes, diferente de todos os amigos cristãos deles, eles eram proibidos. Você não vai dormir na casa do fulano coisa nenhuma, você não vai assistir esse desenho satânico coisa nenhuma, você não vai fazer isso. Reclama, apanha na bunda ainda. Desculpa a palavra, foi mal. Bumbum. Escapou, amor. Meu filho mais velho, querido, tem 23, né? Acertei. 23. Ele não volta para casa na hora que ele quer. Sou cabeça, meu irmão. Não volta para casa a hora que quer, não. Tem hora para entrar, rapaz. Quem manda aqui sou eu. Mas 23 anos, é controlador. Eu sou bíblico. O ambiente da minha casa é bom. Por isso, quando um deles passa estranho, na hora a gente detecta. O Espírito nos incomodava em alguns momentos na vida deles. Nós achávamos coisas que não eram de Deus. Não batia neles por causa disso, mas orava e dizia: Deus, arranca esses demônios. Arranca esses demônios. Quantas vezes nós descobríamos o pecado, sabíamos o erro. Sabe por quê? Porque nós geramos um ambiente, irmão. Um ambiente espiritual abençoado. Um ambiente espiritual abençoado. Querido, eu vim hoje aqui. Talvez você não esteja gostando da pregação, talvez esteja amando, sei lá. Mas eu vim aqui te ensinar. Proteja o ambiente que você dorme. Proteja o ambiente que você... do diabo. Tira os objetos do diabo. Traz purificação para a tua casa. Como fazer isso? Domingo passado eu ensinei. Para de praguejar. Você que tem o costume de falar mal de todo mundo, você já abriu a porta do inferno na tua casa, meu irmão. Ai, mas o governo não presta. Então ora por eles, não fala mal. Você que fala mal das pessoas, tem gente que fala mal do pai, da mãe, do filho, fala mal de todo mundo. Meu irmão, a tua casa está num ambiente de acusação. O acusador se chama Satanás. Se você na tua casa vê vídeo pornográfico, filme pornográfico, vê pornografia na internet, pelo amor de Deus, se arrepende e tira isso, para que teus filhos não se envolvam com isso. Desculpa, talvez você não saiba disso. Uma das indústrias mais ricas do mundo é a pornográfica. E eu não sei se você sabe, pelo menos na África, a pornografia, através da indústria de pornografia, a miséria é estabelecida. Nós trouxemos aqui nessa igreja, pregou Steve Langa, um dos maiores investigadores de crises na terra africano. E ele provou que o governo africano tem alegria com a pornografia, porque a pornografia prende aquele povo na miséria. E não sei se você sabe disso, aonde tem pornografia tem pobreza. Toma uma decisão hoje, não, peraí, eu vou mudar a história. Vai ver o que teus filhos estão mexendo no computador, mãe. Vai ver o que ele fica tanto na internet. Na tua casa o teu filho não pode ficar sozinho no quarto o tempo todo, não. Ele tem que ficar com você, ele tem que conversar com você. Se não tiver o que falar, ora, leia a Bíblia. Tem gente falando, por que eu vim aqui hoje? É porque Deus te ama, irmão. O evangelho de muitos é medíocre. Por quê? Porque é crente passa fome, é crente está endividado, é crente está doente, é crente não tem alegria, é crente tem uma família meia boca. Eu estou levantando uma geração que não vai ser crente nesse banco, ela vai ser crente na casa dela e ela vai salvar o mundo. Estamos abertos à mudança. Eu podia pregar, eu estou na minha segunda folha, tem mais 5. Mas eu quero parar por aqui. Tenho coisas lindas a fazer aqui nesse culto. Mas eu quero falar para você. Crie um ambiente na tua casa que Deus possa estar. Termina assim. Felipe, vai ali e senta ali.
Ronaldo, senta ali no coral. Mateus capítulo 10, a grande comissão. Jesus disse, preste atenção, vão de 2 em 2. Vem comigo, Mário. Vão de 2 em 2. Jesus disse para eles, procure uma casa digna. Não disse uma família digna. Uma casa digna, procura. E eles saíram. Quando vocês chegarem perto dessa casa, anuncia paz. Paz. E se houver alguém digno, a paz vai ficar. Se não, ela volta para você. Paz. Voltou, Mário. Vamos embora. Paz. É aqui. E a Bíblia diz, fica nessa casa. Come o que te vier, o que te der. Presta atenção no que eu estou ensinando. Fica aí, Mário. O que Jesus ensinou para os discípulos, Ele está ensinando para você. Ele quer ir para a tua casa. Ele vai chegar na porta da tua casa e vai dizer, paz! Mas muitas vezes vai ter pornografia, violência, contenda, e a paz não vai entrar. E todo esse poder que caiu no culto aqui hoje, não entra na sua casa. Mas você pode. Limpa, limpa, limpa. Porque eu declaro, se você crê no profeta aqui, eu declaro, esse mês de fevereiro que está terminando, esse mês de março, muitas famílias aqui receberão fogo e presença de Deus nas suas casas. Eu declaro que aquele que está na porta, como diz Malaquias capítulo 3, ele tem olhado para uma geração morna. Isso aqui é espiritual, isso aqui não. Isso aqui é espiritual, isso aqui não. Pessoas que não são nem quente nem fria. Mas ele está batendo na porta. E eu declaro que nessa casa muitos vão ouvir. Muitos vão ouvir. E vão falar, entra mestre, abençoa minha casa, muda a história dessa casa. Você vai descobrir que talvez teu tataravô fez coisas dignas de uma maldição chegar até você, porque a maldição é de terceira, 3 e 4 gerações. Você vai descobrir que talvez o teu avô fez coisas indignas e por isso maldição chegou até você. Mas sabe o que é melhor? Você vai descobrir que todas essas pragas que estavam para cair na tua cabeça, Jesus levou na cruz do Calvário. E você vai começar a viver uma vida de liberdade, de vitória e de conquista. Paulo, o que você está dizendo? Você trabalha feito louco e não tem dinheiro? Tem maldição. Você faz de tudo para o teu casamento ser bom e ele é ruim? Tem maldição. Você cuida do corpo, mudou a alimentação e fica doente toda hora? Tem maldição. Mas a boa notícia é, limpa a tua casa porque está chegando a cura. Limpa a tua casa porque está chegando o dinheiro. Limpa a tua casa porque está chegando a vitória. Será que alguém crê no que eu estou pregando aqui, irmão? Essa casa não tinha dignidade. Mas eu profetizo. Levanta a tua mão para o Felipe, vamos fazer um ato profético. Imagina que aqui é a tua casa. Declara que nada vai ficar debaixo do tapete. Nada vai ficar escondido, nenhuma maldição. Que toda maldição é quebrada em Jesus. E que a tua casa vai encontrar dignidade. E Ele vai entrar e Ele vai abençoar. E vocês vão viver coisas gloriosas. Feche os teus olhos. Se tem alguém que essa palavra foi para você. Se tem alguém que percebe que em alguns momentos chega na sua casa e tem uma guerra maluca lá dentro. Tem limites. E você quer que o poder de Deus
faça algo hoje. Fica de pé no teu lugar. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com Ele. Diz: Senhor, me ajuda. Me mostra o que está errado. Me mostra o que eu tenho que jogar fora. Como em Atos 19 o Senhor mostrou para aqueles homens. Me mostra o que eu tenho que queimar. Me mostra o que eu tenho que lançar fora da minha vida. Domingo passado, na noite de milagres, eu tive uma revelação que tinha uma pessoa entre nós que é do crime, que é do roubo, e que essa pessoa estava querendo sair do crime e do roubo. Eu tive a visão que essa pessoa vinha à frente, ela tirava uma arma e ela punha no altar e dizia: Deus, eu nunca mais quero fazer mal para ninguém. Deus, eu nunca mais quero roubar ninguém. Deus, muda a minha vida. E agora eu estava aqui andando e o Senhor me trouxe à memória isso que eu vi. E Ele falou para eu trazer uma palavra aqui. E eu quero profetizar. Talvez nos teus antepassados tiveram pessoas lindas, maravilhosas, bondosas. Mas talvez não foi tão bom assim. E nos teus antepassados tiveram pessoas terríveis, que ao invés de deixar de herança bênção para você, deixou de herança maldição para você. E o Senhor está me dizendo que como aquele homem pôde tirar aquela arma da sua cintura e colocar no altar na visão que eu tive, hoje, todas as armas espirituais que esses antepassados deixaram sobre a tua vida e tem sido um peso contra você e contra aqueles que você ama. Que armas? De repente você não quer gritar, mas você grita toda hora em casa. De repente você não quer brigar, mas toda hora você briga em casa. De repente você não quer fazer besteira, mas você acaba fazendo besteira. É como se fosse uma arma, mas não uma arma que só faz mal, o próximo faz a você também. E eu enxergo que hoje muitos estão sendo livres de armas que os teus antepassados deixaram. Muitos. Os anjos do Senhor estão andando entre nós. Se alguém sentir de Deus que você precisa entregar alguma coisa ao Senhor aqui no altar, é você e Deus. Saia do teu lugar e venha entregar. E volte ao teu lugar, não fique aqui. Mas se você sente que tem algo que veio de algum lugar que você não sabe onde, mas que você está carregando com você e tem atrapalhado a tua vida, talvez é uma dureza, uma grosseria, uma violência, uma tristeza, eu não sei. Enquanto adoramos ao Senhor, sai do teu lugar e deposita no altar dizendo: eu entrego, Senhor, porque eu quero viver uma nova vida na minha casa. Fique à vontade, na liberdade. Vem, Senhor, e opera sobre cada um. Cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra entre nós. Sara, restaura, perdoa. Não se intimide, pode vir. Venha, venha, venha em ousadia, não se intimide. Deposite na presença de Deus. Ore e volte ao seu lugar. Senhor Santo, poderoso e glorioso. Assim que você orar, volte ao seu lugar para que outros possam orar também. Nós entregamos, Senhor. Não queremos carregar objetos de maldição. Mesmo que Ele nos defenda e nos proteja, nós queremos a tua proteção. Ore, ore, ore. Há um movimento de Deus. Há um movimento do Senhor.
Talvez essa arma seja um ciúmes, talvez seja uma inveja, talvez seja orgulho. Nós arrancamos das nossas vidas. Nós confiamos em Ti, amado Deus. Se você estiver cansado, quiser estar sentado, fique à vontade. Fique na liberdade, mas venha à frente, você que quer. Esse momento é muito especial. É muito especial. Senhor, nós rejeitamos toda maldição. Nós rejeitamos toda herança maldita. Te exaltamos, amado. Nós tomamos o novo, nós tomamos a bênção. Nós queremos viver num ambiente abençoado. Santo Deus. Santo Deus. Chamamos, Senhor. Te amamos, te adoramos. Você pode cantar mesmo a Ele. Tu és adorado. Declare, declare, declare. Pai, eu declaro sobre cada um de nós a Tua palavra de 1 João capítulo 1. Tua palavra diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu levanto as minhas mãos para declarar sobre essa igreja. Esse é um tempo de purificação. Esse é um tempo que haverá purificação sobre as nossas vidas. Pai, eu declaro a Tua purificação entrando em cada lar aqui. Eu declaro, Senhor Deus, que veremos milagres de cura extraordinários nas casas. Pai, eu declaro a purificação chegando e pessoas que estavam sempre endividadas, atadas, sem conquistar, prosperando. Eu profetizo isso. Senhor, eu declaro a purificação chegando de uma forma tão intensa e poderosa, Senhor, que relacionamentos familiares serão tão restaurados, que as pessoas ficarão perplexas com a obra do Senhor. Pai, eu levanto as minhas mãos para declarar sobre essa igreja. Nesse tempo de fevereiro e março. Nesse tempo que Deus está nos levando a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais. Nesse tempo vamos crescer em oração, jejum e palavra. Eu declaro que se cumpre na tua vida. Eu profetizo, se cumpre na tua vida. Esse é o tempo que o Senhor te traz de volta a Sião. Esse é o tempo que você vai ficar como o que você sonha. Esse é o tempo que a sua boca se enche de riso. Esse é o tempo que a sua língua de cânticos de alegria.
e as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. E você vai declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor restaura a tua sorte. Recebe autoridade sobre a tua casa. E um ambiente novo será estabelecido naquele lugar. Te agradeço, Senhor, porque muitos entregaram muitos símbolos, muitas coisas espirituais e até naturais. E eu declaro que o espírito maldito que estava ligado a todos esses símbolos é atado, e ele perde o poder, e essa vida é livre, e esses demônios não podem voltar mais. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Se alguém está feliz, brade a Ele. Se alguém foi abençoado, brade a Ele.